compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos hoje aqui para refutar um herege que apareceu nos meus comentários, indagando que naquele vídeo, que eu gravei, Jesus nos ensina a crer nos santos, não é? E o sujeito colocou uma mensagem lá do tamanho do mundo e disse que os santos estão selados para o dia da redenção. Veja só que heresia esse herege colocou naquele comentário, que foi bloqueado e excluído, não é? Muito bem. O herege colocou lá dizendo que os santos estão selados para o dia da redenção. Ou seja, quis dizer no linguajar deles, não é, que os santos dormem no seio da terra esperando a redenção, esperando o dia do julgamento final. Isso é antibíblico e diabólico. E vou provar hoje nas Sagradas Escrituras, em vários versículos. Para começar, não é, o livro da sabedoria, no capítulo 3, versículo 1. Vou mostrar para vocês que os santos não estão dormindo, guardando a redenção, como disse esse herege. Muito bem, os santos estão trabalhando, aonde o Cordeiro está, os santos estão. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. Essa que é a realidade. Então esses antibiblistas, esses antibíblicos, né, esses deturpadores das Sagradas Escrituras, segundo a Pedro 3,16, eles só sabem distorcer as Escrituras. E ainda se dizem cristão. São os anticristãos, os chamados anticristos. Muito bem. Sabedoria 3, né? Não se preocupe, porque o texto sempre vai aparecer na tela para você acompanhar. Sabedoria 3:1. Mas as almas dos santos, dos justos, estão na mão de Deus. Espera aí. O sujeito disse que eles estão selados, ou seja, eles estão dormindo no seio da terra para que no dia da redenção desperte, acorde do sono. Veja que a Sagrada Escritura está falando completamente diferente do que fala esse herege. Não é? E desconfio que esse herege que colocou ali seja católico. Sim, meu querido irmão. Seja de linhagem católica, como se denominam por aí. Ah, eu sou católico. Você não tem visto quantos protestantes não se declaram por aí católicos e não são, porque não tem as obras? Não é? Só de boca ninguém se salva, não. Ah, confessar será salvo. Vai nessa. A Bíblia diz que até o diabo crê, mas cadê as obras? Por isso já está condenado. Então aqueles que diz com a própria língua que crê que é isso, que é aquilo, mas nega nas obras, é que nem o próprio inferno, é que nem o próprio Satanás. Não é? O Satanás é crente, o inferno é crente, mas já está condenado. Como esses hereges também. Veja, mas as almas dos santos estão na mão de Deus, nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, que nem esse que colocou aí. Que nem esse insensato que colocou aí no comentário. Não é? Que nem esse insensato que colocou aí no comentário. Que os santos estão dormindo e aguardando a redenção. Veja que tamanha heresia. Onde é na Bíblia que diz que os santos estão dormindo? Não é? Heresias como essa, não é? E outras, como diz que o batismo tem que submergir a pessoa nas águas. Onde é que está escrito na Bíblia que o batismo é submergindo nas águas? Tudo isso é heresia. Tudo isso é heresia das filhas de Lutero, dos adulteradores, dos deturpadores das Escrituras. Veja, os santos estão mortos, estão apenas dormindo no seio da terra aos olhos desses insensatos que não conhecem a verdade, privados da graça. Seu deslance é julgado como uma desgraça. Veja, seu deslance é o quê? Sua morte, a morte dos santos, ele julga como uma desgraça. Não, porque eles estão com a proteção máxima. Eles são isso, eles são aquilo. Que nada. Pobre segue nu. Os santos tiveram mortes terríveis. Olha para os primeiros santos da igreja, os pais da igreja, os apóstolos, e os filhos dos apóstolos, considerados pais da igreja. Olha os primeiros 20 papas dessa igreja que foram martirizados. Né? Seu deslance é considerado como uma desgraça. É assim eles julgam, né? As filhas de Lutero.
Versículo 3. E sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Aonde? Na mão do Altíssimo. Na eternidade, na salvação. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. O que é essa imortalidade? Eles estão na perfeição. Por isso que eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Não é? O texto eu não vou pegar, mas vai aparecer na tela para você. Não é, capítulo 12 de Hebreus, versículo 23. Parte B. E de Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Aí, você está vendo aí? Das almas dos justos, dos santos que chegaram à perfeição. Retornemos para o livro da sabedoria, outra vez, na tela. Olha só. Verso 4. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. O que é essa imortalidade? Vida eterna. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Já tem a vida eterna e eu ressuscitarei no outro dia. João 6:54. Então eles já estão. Eles alcançaram. Veja que a Bíblia está dizendo que os santos já alcançaram a perfeição. Mas o herege disse que eles estão aguardando a redenção no dia final. E eles estão aguardando o julgamento porque estão, nesse linguajar deles, selados, dormindo debaixo da terra. 14 anos depois que você sepulta alguém, vai lá olhar, não tem mais nada. Veja quanta heresia desses falsos profetas, adulteradores das Escrituras. Versículo 5. Veja aí na tela, verso 5. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens. Olha aí. Porque Deus que os provou, achou-os dignos de si. Por isso, estão com ele na glória. Veja só, por isso que castraram, tiraram, raparam fora o livro da sabedoria. Né? Os filhos de Lutero. Quando nós nos arremetemos para o Novo Testamento, Lucas 22. Lucas 22, versículo 28 e versículo 30. E vós tendes permanecido comigo, mas nas minhas provações. Eu, pois disponho do reino a vosso favor, assim como meu pai o dispôs a meu favor. 30. Para que comais e babais a minha mesa no meu reino. Veja que a Eucaristia, o pão, o consagrado, carne e sangue de Cristo, se dá também na eternidade, mas no reino, se na terra como no céu. Olha. E vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O sujeito diz que os santos estão aguardando, estão selados para o dia da redenção. No dia da redenção, os santos vão julgar o mundo. O que foi que São Paulo disse? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos vão julgar o mundo. Como que os santos no dia do julgamento, vai acordar? Se eles, no dia do julgamento, é quem vão julgar o mundo? Junto com o Rei dos Reis? Veja o que diz a carta de Judas. Texto na tela. Judas 1:14. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Que, outra vez, está vendo o texto na tela? Olha aí.
Eis que veio o Senhor entre milhares dos seus santos. Não, mas o sujeito disse que os santos estão dormindo. Estão selados para o dia da redenção. Veja, amados, o tamanho da heresia desses sujeitos. Veja qual é a missão dos hereges, desses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores no mundo. É essa: colocar a confusão na cabeça do povo. Com as suas mentiras, com as suas fatuidades, com as suas faculdades. Eles receberam a faculdade de mentir. Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 5. Eles receberam a faculdade de mentir. Segundo Coríntios 11, 3 em diante. Assim como Eva foi enganada pela serpente, os falsos profetas enganam vocês com a lábia adocicada, mentirosa. Né? É o que eles sabem fazer, é mentir. Eu tenho pena de católico ignorante que vive escutando protestante, porque será futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Não tenha dúvida disso. Católico ignorante que não quer saber da doutrina da igreja, que não quer fazer um curso bíblico, que não acompanha um apostolado como esse, que não aceita um apostolado como esse, mas faz é perseguir, pode saber. No futuro será protestante, será herege, será falso profeta, apostatará da fé. Tem a menor dúvida disso. Mas o sujeito disse que eles estão dormindo. Olha Apocalipse capítulo 6, olha só. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Ele diz que o sujeito diz que eles estão dormindo, que eles estão selados para o dia da redenção. Mentira. Veja a ação dos santos, o que é que os santos estão fazendo. Enquanto eles acham que estão dormindo, nós não. Nós achamos que eles estão trabalhando na igreja celeste, intercedendo pela igreja militante. E como diz as escrituras. Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens. Que? Outra vez. Versículo 9. Vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de que eram depositários. Espera aí. Quem são esses? Os santos. Espera aí. Está dizendo aqui que eles estão no seio da terra dormindo, selado e guardando a redenção? Não. Estão fazendo o quê? Estão no altar do céu. Volta aqui para mim. Mas eles estão no altar do céu. Para as heresias, esses hereges, e esse herege que refutou esse meu vídeo, não é? Para eles, está dormindo no seio da terra. E tem deles que nem acreditam que existe alma. Como essas heresias aí do sétimo dia e outros, os jovalistas, né? Nem alma existe. Porque a vida é apenas no sangue, acabou. É que nem animal. Né? A vida do animal é o sangue. Morreu, acabou. Então, é o que eles sabem fazer. Mas veja o que diz o verso 10, olha só. Vamos voltar no verso 10. O que é que eles estão fazendo no altar do céu? Olha o que é que eles estão fazendo no altar do céu. Veja se eles estão dormindo no céu da terra. Eles estão fazendo o quê? E clamavam em alta voz. Pácata. O quê? Outra vez, verso 10. E clamavam em alta voz. Espera aí. Mas os hereges nos dizem que eles estão selados, que eles estão dormindo no seio da terra, aguardando o julgamento final. Esses hereges não têm embasamento bíblico. Esses hereges não conhecem as escrituras. Esses hereges estão cegos, privados da graça, da verdade. Eles são cegos. O evangelho, eles são cegos ao evangelho e vão mostrar para vocês que eles são cegos ao evangelho. Olha. E clamavam em alta voz, dizendo, abre aspas, até quando tu que és o Senhor e Santo, verdadeiro ficarás sem fazer justiça e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja, aparece o termo terra. Aqui está. Amado, quando aparece aqui o termo terra, até quando vais, né, em vingar? Ou seja, vais ver ainda os nossos irmãos sendo massacrados lá na terra. Por esses hereges, principalmente hoje, os perseguidores, a cauda que persegue o corpo, as heresias atuais. O protestantismo. Né? Sedevacantista.
Esses católicos aí agora, que se dizem católicos, estão se tornando hereges, se revoltando contra o Papa. São cismáticos também, né? Cismáticos. Veja. Eles clamavam em alta voz. Clamando por quem? Clamando contra a injustiça, clamando contra a injustiça dos que perseguem a igreja do nosso Senhor aqui na terra. Aqui está a intercessão. Olha onde é que estão as almas dos santos. Olha onde estão os santos. Paulo disse que o corpo celeste em Coríntios é diferente do terrestre. Então o terrestre foi revestido da glória. Por isso que você viu comigo, né? Hebreus 12, 23. De Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. As almas dos santos atingiram, já estão ressurretos, já são perfeitos na glória intercedendo por nós. No altar da igreja celeste. É a Bíblia que diz isso, amados. E esses hereges adulteram, esses hereges, a missão deles é essa. Adulterar, deturpar as escrituras. Veja, por que eles não enxergam a verdade? Veja porque as heresias não enxergam a verdade como os católicos, que escutam o magistério, que Cristo deu toda a autoridade, dizendo que quando o magistério falasse, era ele falando, em Lucas 10, 16. Olha aqui, ó, 2 Coríntios 4. Perceba a cegueira deles. Que é matando a cobra e mostrando o pão, mas não tem conversa não. Esse véu que impede de ver a graça, de ver o que realmente diz as Escrituras, só será tirado dele se ele se converter à verdadeira igreja de Cristo. Veja, 2 Coríntios 3,16. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Se eles não se converterem, eles vão continuar na cegueira, adulterando e deturpando as Escrituras. 2 de Pedro 3,16. Olha só. 2 Coríntios capítulo 4, o texto vai aparecer aí para você ver. Ó. Versículo 4. Aliás, no versículo 3, olha só. Vamos pegar o texto completo? Para ficar melhor. Versículo 2. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, como fazem as heresias atuais, católico, sedevacantista, e esses aí agora que se diz tradicionalista, perseguindo o Papa, falando mal do Papa. Eles são cismáticos e hereges também. Olha só. Esse versículo é para eles. Falsificaram a palavra de Deus, adulteraram a palavra de Deus. A ponto de acontecer o que diz os versos seguintes. Verso 3. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Veja, eles já estão perdidos, porque São Pedro disse, bota o texto na tela aí. Bota o texto na tela, veja só. 2 de Pedro 3,16. Veja aí, ó. Olha aí. As cartas do nosso irmão Paulo, há algumas passagens difíceis de se entender. Cujas, eu vou ler aqui, essa que eu estou citando, você está vendo o texto da Ave Maria, mas essa que eu estou citando é da Bíblia Mensagem de Deus, que está bem clara para nós, veja. Cujas pessoas fracas na fé deturpam para as suas próprias condenações. Não só fazem com as cartas de Paulo, mas com as demais escrituras. Texto na tela, esse texto que você está vendo aí é da Ave Maria. Está um pouco diferente desse que citei. Que eu citei agora, né? Muito bem. Você viu aí? Vamos voltar agora para o texto aqui de Coríntios. Veja. Eles já estão... A palavra está encoberta. Tem um véu na palavra que não deixa eles enxergar a verdade. A não ser que o Espírito Santo e a Virgem Maria os conduzam. O esposo e a esposa os conduzam pela mão, como conduziu a mim e a minha esposa, pela Sagrada Escritura, a encontrar a verdadeira igreja de Cristo. Por isso está nesse canal o meu testemunho. Olha só. Versículo 4, veja. Para os incrédulos, olha o que eles são, incrédulos, porque não entendem as Escrituras. Incrédulos cujas inteligências, o Deus, veja que o Deus está em minúsculo, o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí está. Veja, analise o versículo 4. Primeiro, para os incrédulos, eles são o quê? Incrédulos. Porque dizer que a pessoa, que os santos estão selados, aguardando a redenção, é ser antibíblico, é não conhecer a verdade, é ser privado da graça. É um véu cegar. Então, esse véu é o quê? A incredulidade desses
sectarianos. Presta atenção. Cuja inteligência, o Deus deste mundo, veja só. O Deus desse mundo, outra tradução diz, cegou, a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho. Veja, não percebem a luz do Evangelho. Estão privados dessa luz. Todas as heresias, sedevacantista, né? E esses que perseguem o Papa. Mas quando nós começamos a perseguir o Papa, é porque é sinal de que o véu foi colocado e eu estou cego. Pobre segue nu, porque é o sucessor de Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. Entre onde entrar, é o sucessor de Pedro. Ele usa a autoridade que Cristo lhe deu em Mateus 16, 19, de exercer o poderio das chaves. Mas esses que estão se revoltando contra o Papa, eles estão no mesmo caminho dos sedevacantistas. O final deles será isso aí. E a Virgem Maria já tinha falado isso nas revelações, tem revelações aí reconhecidas para a igreja, se eu não me engano aqui de La Salette, que haveria duas igrejas, uma falsa, né, que era a que iria perseguir o Papa, e um pequeno rebanho que está junto do Papa, né, do Sumo Pontífice. Ela chama até o Santo Padre, que está do lado do Santo Padre. E nós estamos vendo agora. Está começando a se manifestar, não é? Essa divisão de missal, de missa tridentina. Eu já disse em outro vídeo e vou dizer aqui de novo. Se o rito, qualquer rito, está ligado à Santa Sé, ao Santo Padre e ao Papa, o rito apostólico, que está ligado ao Papa, os sacramentos são válidos. Né? Os véteros católicos, ou seja, os vacantistas acham que os sacramentos deles são válidos, como é dos ortodoxos. Mas vamos analisar o ortodoxismo e o sedevacantismo. O sedevacantismo não tem sucessão apostólica. A ortodoxa tem.